Olá, o seu programa Consciência Espírita volta para você. Você sabe que eu estou tão entusiasmado lendo esse livro que até esqueci que o programa ia entrar no ar. Eu estou aqui no capítulo 13º, capítulo 13, Comida para os Gatos. O livro fala da vida e obra de Francisco Cândido Xavier, que se intitulava Um Cisco. Aliás, o Humberto Fabre, que é nosso convidado, autor do livro, não pode ir embora sem explicar essa questão, porque o Chico Xavier se intitulava O Cisco. Agora, Humberto, que negócio é esse? Tem tanto gato nesse livro, comida para gato? Essa é uma outra passagem, e por incrível que possa parecer, com a mesma pessoa. De novo? Com a mesma pessoa. Nós estávamos visitando o Chico e era o último dia que nós íamos ficar em Uberaba, porque voltaremos no domingo pela manhã. Então era a reunião do Grupo Espírita da Prece aos sábados. Depois da reunião, é conhecida muito a respeito de que ele se colocava à disposição de 500, 600, 700 pessoas que faziam fila para se despedir dele. Então, ali eram verdadeiros ensinamentos e, na realidade, sempre que surgia uma oportunidade, havia uma lição. Uma senhora, nós estávamos atrás dessa senhora, e o cidadão da primeira história também. E uma senhora chegou para o Chico e disse, sabe, Chico, eu estou recebendo receitas mediúnicas de comidas para gatos. Mas eu não acredito. Jesus, Maria, José. Nem eu. Bom... Aí o Chico disse, não diga, com aquela expressão mineira de surpresa, não diga. Mas sempre conciliador. Sempre tranquilo. E o cidadão que estava conosco, ele declararia mais tarde, ele pensou, que coisa impressionante, né? Tanta gente para ser atendida, o Chico com tanta ocupação, a pessoa vai me falar que recebe receita de comida mediunicamente para gato, é um absurdo. Ele percebeu. Porque ele antenado. Ele captava o pensamento das pessoas num raio, segundo a NASA chegou a descrever, de 20 metros, né, a circunferência da aura. Ele leu o pensamento da pessoa, porque isso foi declarado depois. Aí ele virou-se, olhou bem na direção do cidadão e virou-se para ela e disse assim, não diga, eu tenho tantos gatos, a senhora não quer me dar algumas receitas? Pronto. Ela se empolgou, aí ele já deu papel e lápis, e enquanto ela então escrevia as receitas da comida para os gatos, ele sutilmente olhava na direção do cidadão que havia pensado aquilo. Ao mesmo tempo, a situação se estendia e literalmente havia um ensino ali de paciência para as pessoas, né? Ou seja, compreensão de uma situação que nem poderia ser mediúnico mesmo, né? Como de fato não deveria ser, mas para que se tivesse compreensão, para que se usasse de caridade, para que se tivesse paciência. Em qualquer situação. Né? Numa situação como aquela. E foi muito interessante porque a coisa se estendeu e ele de vez em quando olhava na direção desse nosso colega e estava um pequeno sorrisinho. Não irônico. De jeito nenhum, mas sempre para ensinar. Né? Veja, eu acho que, Humberto, na minha pequeneza, mas eu acho que essas pequenas coisas, essas filigranas, elas é que dão esse corpo de amor a Chico Xavier. Porque ele era amor o tempo todo. Agora, conta para nós essa história do Cisco. O que é essa história do Cisco? Que, aliás, é o título do seu livro. Sim. É conhecida, mas todas as vezes que havia um incensamento, não é? Ou seja, as pessoas começavam a fazer muitos elogios a ele, ele virava-se para a pessoa, agradecia, sempre foi muito polido, né? Mas dizia, pessoal, eu não sou nada disso. Veja o meu nome, eu me chamo Francisco. Se você tirar o Fran, resta de mim só o Cisco. E o desenhista, que é o Mozart Couto, também é espírita, mas extremamente criativo, ele captou essa ideia e na capa do livro ele coloca o Fran apagado, né, salientando mais o Cisco, e o coração que é feito na capa seria exatamente a ideia do pó de borracha que se transforma num coração em vermelho. Quer dizer, ele foi realmente muito feliz. O desenho da mão é a própria mão do Chico, que ele
transformou em desenho Olha uma que foto que ele interessante. tinha. O capricho do Mozart. Ele foi muito inspirado e foi muito feliz em montar a capa. E dá uma diferenciação, inclusive, né? A capa dele... É arte. Exatamente, agrega arte no livro. Foi muito interessante, ele foi muito inspirado. E é uma obra leve, naturalmente, como você disse, até porque nas situações simples você tem aí grandes ensinamentos, né? Nós, em determinado momento, chegamos até conversar com um amigo, está narrado aí, nós éramos muito jovens, né? Todos nós, até as fotos vão mostrar. Aliás, bem jovem. Bem jovem. Começou cedo. Humberto começou cedo no Espiritismo. Aí nós comentávamos um dia, sabe que coisa, né? Às vezes o Chico estava ali, nós estávamos, né, brincando entre nós, etc. Que coisa impressionante. Às vezes nós éramos observados por Emmanuel, né? E esse nosso colega disse assim, por Emmanuel, numa missão que o Chico tinha, será que também não éramos observados por Jesus? Esse é um ponto a ser realmente levado em consideração, né? Falando nisso, Humberto, falando em Jesus e falando em Emmanuel, conta para nós aqueles momentos, eu tive a oportunidade de presenciar um momento desse, e que se fazia uma pergunta complicada, uma pergunta elaborada, com a intenção de derrubar realmente o Chico, se não assim derrubar a figura, derrubar o espiritismo na figura dele. E ele parava, a gente percebia que ele estava pensando em alguma coisa, e ele dizia assim, olha, o Emmanuel está aqui do meu lado, ele está dizendo... Você vivenciou um momento como esse? Muitas vezes, Afonso, mas aqui, às vezes, eu acredito sinceramente que era conhecimento dele mesmo, era domínio dele. Reavivado pelo Emmanuel. Sim, porque você não sabia que horas o Chico estava falando É verdade. Quando o Emmanuel falava. O pinga-fogo. Aliás, precisa explicar para eles o que é o pinga-fogo. Você explica, você é o entrevistado. Na realidade havia assim uma espécie de fusão, numa resposta onde parte podia ser dele, parte do Emmanuel. Muitas vezes nós pudemos presenciar isso, não só o Emmanuel, como também o Dr. Bezerra, em muitas oportunidades. Porque nós tivemos a oportunidade ainda de encontrar Chico, de vivenciar aqueles momentos onde ele atuava como médium receitista do Dr. Bezerra. Nós ainda tivemos a oportunidade de presenciar esses trabalhos que eram realizados às sextas-feiras. Depois de uns anos, dado o avanço da idade dele, ele acabou cancelando o trabalho de sexta e ficou só aos sábados. A questão do pinga-fogo, para que o amigo telespectador seja esclarecido, era um antigo programa na TV Tupi, que esse que vos fala era criança ainda, da extinta TV Tupi. Um petiça ainda. Exatamente. Onde por 2 vezes consecutivas, no ano de 70 e 71, ele foi entrevistado, e era um programa de cerca de duração máxima de 1 hora. Nas 2 oportunidades, ele foi entrevistado por 3 horas seguidas. No segundo, acho que foram 3 horas e meia de programa, dada a audiência, e o programa foi se estendendo. Onde as respostas, de perguntas às vezes extremamente capciosas até, eram dadas por ele, e em determinados momentos era possível observar a questão, esse ponto que você disse. Ele se referia ao Emmanuel, e mesmo assim você às vezes via uma complementação das respostas entre ele e Emmanuel. Ele sempre muito divertido, muito feliz, muito alegre, mas extremamente equilibrado e com respostas extremamente aprofundadas dentro dos assuntos. Cisco Cândido Xavier, Edições Fiesp. Você está vendo o livro aí na tela? Eu recomendo. Aliás, quem não recomenda um livro que traz tantas alegrias, tantas emoções sobre a vida de alguém que mora no nosso coração? Humberto, o programa está chegando ao final. Dá tempo ainda de você dizer até logo para os amigos de casa. Muito obrigado mais uma vez, Afonso, pelo convite. Aos nossos amigos telespectadores, o nosso muito obrigado. E fazemos o apelo da divulgação. O importante é que nós possamos, com essa obra, alcançar o maior número de corações possíveis e levarmos um pouco mais de esclarecimento dessa doutrina abençoada que é de todos nós. Nosso muito obrigado. Bom, eu vou ficando por aqui. Nosso programa volta na próxima semana com mais novidades. Só falta uma coisa, o autógrafo que o Humberto vai dar aqui para nós no final do programa. Até a próxima semana. Muito obrigado.
muita paz, muita alegria, muita felicidade nos seus corações. Até o próximo programa.